Lucas escreveu, narrou para a nossa meditação um texto de muita validade, 5, a partir do primeiro, que diz assim: e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque manda, lançarei a rede. Amém. Glória ao nome de Jesus. Meus queridos e amado ouvinte da palavra do Senhor, é bem verdade que Jesus Cristo, ele se faz presente nesse recinto. Por essa causa, por esse motivo, eu e você, nós que aqui estamos, viemos para cá, porque sabemos que o motivo de você vir aqui nessa noite é porque nós temos a certeza de que Jesus Cristo, ele se faz presente nesse lugar. Glória a Deus. Lucas, ele faz uma narrativa sobre a pessoa de Jesus, sobre os feitos que Cristo vinha fazendo através da sua palavra poderosa, e como Cristo, ele tem um interesse de ensinar as pessoas sobre o reino do céu, sobre o que é verdadeiramente viver uma vida com Deus. E para nós aqui que já fomos alcançados por esse evangelho, por essa palavra tão maravilhosa, o que podemos saber de Cristo, do que verdadeiramente é Jesus para mim e para você? Que Ele é apenas o Salvador, e que muitas das vezes diz: não, Jesus é o meu Salvador. Mas muitas das vezes a pessoa que diz, que verbaliza essas palavras acerca do Messias, acerca daquele que tem todo o poder, ela fala que Jesus é o seu Salvador, mas ela não sabe a essência de ser salvo, a essência do Evangelho, o que Jesus representa para nós. Para mim, Jesus não é somente o meu Salvador, mas Ele é aquele que me educa cada dia mais, Ele é aquele que me exorta cada dia mais, Ele é aquele que, quando eu me sinto, aleluia, muitas das vezes angustiado, que dobro o meu joelho e digo: Pai, eu estou aqui pedindo socorro, e Ele entra com providência. É isso que nós temos que ter a convicção, de que Ele não é apenas o que veio para salvar, mas Ele é aquele que veio para que a todo dia Ele está ao seu lado, com o seu ombro enorme e poderoso, esperando você encostar a sua cabeça no seu ombro e começar a pedir a Ele, começar a chorar nos pés dEle e começar a dizer: Jesus, eu estou aqui porque o Senhor me socorreu. E nós vemos que Jesus, onde nós lemos aqui, Ele estava, a multidão apertava, ou seja, uns aos outros, se apertavam, se empurravam, com o interesse de ouvir a palavra de Jesus. E nós sabemos que muitas das vezes, eu e você, não nos disponibilizamos tão a se auxiliar para ouvir a palavra de Jesus. E quando a multidão apertava, aí ali estava Jesus em meio à multidão, acontecia um milagre, uma pessoa chegava oprimida por uma palavra que Jesus verbalizava, ela seria liberta. Se aparecia um leproso, quando dizia: Senhor, eu acredito que o Senhor pode me limpar, ele estendia as mãos e dizia: eu quero, seja limpo. Isso é
Esse é o Jesus que eu e que você devemos conhecer, devemos buscar a cada dia. Vejamos que o texto diz que apertava a multidão para ouvir a palavra de Deus. E muitas das vezes nós passamos os dias atribulados com algo que acontece em nossas vidas, e quando chega a hora do culto, nós vamos para a igreja, e quando nós chegamos no recinto, onde sabemos que Jesus ele ali está presente para nos ensinar, para nos educar, para nos instruir acerca da palavra de Deus, e muitas das vezes de nós colocar os nossos ouvidos atentos ao pregador, seja uma irmã, ou seja um irmão do mais simples que estiver dentro do recinto, e começa a falar de Jesus, e muitas das vezes nós ficamos desapercebidos, não nos interessamos, e nós dizemos, eu vou ouvir a palavra de Deus, mas na verdade não vem dar ouvido à palavra de Deus. Aí a Escritura Sagrada, ela diz lá em 2 Timóteo, do capítulo 3, versículo 16, ela diz que toda a Escritura divinamente inspirada, ela é proveitosa para ensinar, para redarguir e para instruir em justiça, para corrigir injustiça. Esse é o Jesus. Ele veio corrigir a mim e a você, que andávamos errante para esse mundo de pecado. Aleluia. Nós caminhávamos para o inferno, mas Jesus, ele chegou com a sua autoridade, com o seu poder, com a sua enorme, aleluia, gratidão, e lhe trouxe para nós virmos nesta noite adorar Ele e louvar Ele, dizer, ó Jesus, nós te amamos, Senhor. Esse é Jesus. Aí a Bíblia diz que Jesus, ele entra num dos barcos e pede para afastar. E quando afasta, dá o barco um pouco da terra. Aí veja bem o que Jesus procurava fazer. Aí a Bíblia diz assim, entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu para que Simão afastasse um pouco da terra. Aí assentando-se, ele ensinava do barco a multidão. Por que Jesus ensinava? Porque logo o povo não tinha esse ensinamento de Jesus. O povo andava desgarrado. A Bíblia diz lá, fala dos pastores que haviam, que muitas das vezes Deus tinha dado pastor ali em... Glória ao teu nome, Jesus. Em Ezequiel, no capítulo 34, fala dos pastores, que os pastores que Deus tinha colocado na terra, eles tinham deixado as ovelhas ficar dispersas e começaram a alimentar a si mesmo. Começaram a se deleitar nos seus próprios conceitos e preceitos e deixava as ovelhas ficar dispersas. Então Jesus, Deus mandou o seu filho para ele vir como um verdadeiro pastor. Ele veio buscar o que estava lá nas drogas, veio tirar você, muitas das vezes está lá no mundo da prostituição, e veio trazer para cá, para os seus braços. Ele diz, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Esse é Jesus. Ele veio para ensinar a mim e a você. Aí ele diz, a Bíblia diz que Jesus, quando está ensinando do barco à multidão, que quando ele acaba de falar, aí ele diz assim a Pedro, afasta um pouquinho, vai ao mar alto e lança a sua rede para pescar. Então vejamos que o pessoal, Pedro e todos que estavam ali, mas Pedro eram pescadores, e aqueles homens sabiam que as melhores horas para pescar era à noite, porque a noite era quando alguns pescadores dizem que o mar está mais calmo e é a melhor hora para pescar. E aqueles homens trabalharam toda a noite. Pedro diz, mas Senhor, havendo nós trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas porque manda, lançarei a rede. Ou seja, Pedro obedeceu a Jesus. Vejamos que o Evangelho, ele tem que ter uma obediência. Muitas das vezes nós olhamos um texto e não prestamos atenção, passando por cima. Mas quando Pedro disse aqui, obrigado, pastor. Quando Pedro, ele disse, trabalhei a noite toda, nada eu apanhei. Talvez se fosse um homem comum, de parceiro de pesca, dissesse a ele não dava ouvido, porque ele era expert em pesca, ele era pescador. Tinha experiência na pescaria, mas foi um rabino, foi um ser divino. Meu amigo, mas você não está entendendo o que eu estou dizendo. Foi a pessoa que desceu do céu e veio ensinar eu e a você. É por isso que eu e você temos que ter uma obediência. É por isso que o escritor aos Hebreus, no capítulo 5, a partir do verso 8, ele diz, e ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, ou seja, a morte na cruz. Aí a 9 diz, sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Pedro diz, Senhor, eu trabalhei toda a noite, nada eu apanhei, mas porque o Senhor manda, eu vou lançar a rede. Aleluia. E quando
assim Pedro veio, aleluia, uma quantidade de pesca, enorme, pesca foi maravilhosa, que eles pediram ajuda aos barcos vizinhos, porque o barco que eles estavam, de tanto peixe entrar para dentro do barco, quase afundava. E foi isso que Jesus foi fazer, meu querido, a mim na tua vida. Vem tirar nós da escassez e vem ensinar a sua palavra. Jesus disse: vós estás limpo pela palavra que eu vos tenho falado. É a palavra de Cristo. Você está aqui não é por mim não, nem pelo pastor, é pela palavra de Cristo. Você vem porque você sabe que daqui sai o ensinamento da palavra de Cristo. Aleluia. É a palavra que ela vem nos libertar, é a palavra que vem nos arrancar deste mundo de pecado, pois é a palavra de Deus que vai fazer diferença na minha e na sua vida, meu querido. Quando Jesus disse assim: entra pela porta estreita, porque apertado é o caminho, é porque o evangelho é renúncia, não é de todo jeito não. A Bíblia diz lá em Hebreu: procuremos pois entrar naquele repouso. Ou seja, aí você tem que procurar. Nós temos que ter sede da palavra, dos ensinamentos de Cristo. Onde você abre a Bíblia diz assim: e percorria Jesus de cidade em cidade e aldeia em aldeia, pregando o evangelho do reino. Jesus veio tirar nós do pecado. Esse foi o interesse de Jesus. Quando desceram aquele leito lá em Marcos 2 com aquele homem paralítico, quando Jesus viu aquela ação, Jesus não olhou para o paralítico e disse: levanta e anda não. Jesus disse: perdoado está o teu pecado, porque Jesus sabia que o homem estava caído. Eu e você, meu querido, ia para o inferno. E você está aqui hoje é porque a mão santa do Senhor nos resgatou. A mão santa do Senhor, Ele entrou com providência e disse: eu que posso fazer, quem pode executar eu, o milagre quem pode dar eu, a solução da tua família é eu que posso dar. Então me adora tão somente para que eu possa fazer. Então logo nós vemos que os méritos não é meu querido, não é seu, é de Jesus, é dos reis e Senhor dos senhores. É por isso que lá no capítulo de Mateus, aleluia, o versículo 11, a partir do verso 25, aí Jesus diz assim: e naquele tempo, respondendo Jesus disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas dos sábios e do instruído, mas revelaste aos pequeninos. Aí ele diz: sim, ó Pai, porque assim te aprove. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, ou aquele a quem o Filho quiser revelar. Isso aqui vem do céu, revelada para mim e para você. E porque não está na mão dos instruídos? Porque eles não acreditam, porque eles sabem que eles acham que a sabedoria dele, o dinheiro dele é mais do que a palavra de Deus. Mas Paulo escreveu lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 21, dizendo assim: visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Meu querido, minha querida, é Jesus Cristo. A Ele tem: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. É por isso que você está aqui, porque muitas das vezes depois de um dia trabalhoso, cansado, afadigado, com vários problemas, você ainda se disponibiliza e vem aqui obedecendo o chamado de Jesus, porque aqui você é renovado, aqui você é renovada, aqui a palavra que sai, ela vem diretamente do trono da graça. Foi isso que Jesus veio fazer com a minha vida, com a tua vida, com a nossa vida. Jesus não veio trazer religião, meu querido, Ele veio trazer salvação para mim e para você. Então glorifica ao Senhor do céu e da terra, porque hoje Ele vai descer o milagre sobre a minha e a tua vida. Aleluia. Amém. Eu quero agradecer a oportunidade no nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero agora passar o término do trabalho para o pastor Reginaldo. Aleluia! Maravilhoso.